Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa de São Sotério e Caio, São Caio, papas e mártires. E como a missa dos papas, sumos pontífices, o texto é aquela passagem que Nosso Senhor diz a São Pedro, antes dele, pergunta aos apóstolos, na opinião popular, digamos assim, o que pensavam que ele era. Aí uns disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Nosso Senhor vai perguntar, e vós? Pergunta aos 12, que pensais que eu sou? Somente São Pedro, de 12, que caminhavam com Nosso Senhor, viram proezas, maravilhas serem realizadas, somente São Pedro vai dizer, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Nosso Senhor vai dar uma resposta, bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Hoje nós fizemos, o padre e os senhores assistiram muitas bênçãos. Campos, o exorcismo contra os animais venenosos, que nós fazemos para evitar aí as picadas e todas as consequências. Aos campos para que produzam seus frutos, sejam livres, preservados de pragas, da intempérie também, muita chuva ou falta dela. Se nós olhamos como a opinião pública daqueles que viam em Nosso Senhor João Batista, Elias ou um profeta, é uma opinião muito pequena, porque é uma opinião, em realidade, e ela é errada. Quando nós olhamos as bênçãos, se olharmos com este olhar, pareceria uma coisa vã, porque hoje nós temos os agrotóxicos, nós temos a irrigação feita pelo homem magnífica e vimos coisas espetaculares, grandes e eficazes. Nós temos meios humanos que poderiam, a quem tem essa opinião humana, parecer suficiente por si mesmos. Mas por que não são? Porque o Deus que é o autor de toda a maravilha da criação, Ele é o que faz, inclusive o homem poder usar estas coisas. É o mesmo que faz o homem ter a inteligência para construí-las e nesta inteligência feito, obviamente, para uma finalidade e essa finalidade ser cumprida. Então, se nós olharmos as bênçãos de modo racionalista, elas seriam desnecessárias. E o que acontece? Da mesma forma que aqueles que acharam que Nosso Senhor era um profeta, era um homem simpático, mas era um homem somente, eles crucificaram Nosso Senhor. E não viram os efeitos próprios de quem vê a mão de Deus, que é a glória da ação de Deus Nosso Senhor. Por isso Nosso Senhor vai aparecer para aqueles que o reconheceram como Deus. Mas aqueles que enxergaram em Nosso Senhor somente o homem, não verá Nosso Senhor, não verão nesse tempo da ressurreição, só vão vê-lo como juiz, no juízo universal. Mesma coisa que passa com os homens, infelizmente também com os padres. Hoje ninguém abençoa nada. Se abençoar é mal abençoado, porque existe um ritual, que é um livrinho que os senhores sabem, tem padres que nem sabem o que é, não sabem as bênçãos que tem, aí nós vamos à paróquia, e o padre vai fazer assim, parece que ele estava espantando os pernilongos, e tudo aquilo está abençoado. E quando vamos olhar aquelas palavras, olhamos, feitas com a igreja, o amor e zelo da Igreja Católica, que conhece as necessidades dos seus filhos, ela compôs orações que têm o poder da Igreja, que é o poder de Cristo, para alcançar aquilo que nós estamos pedindo. Então, quando nós lançamos o exorcismo contra os animais peçonhentos, e ali diz, não, eu os amaldiçoo e fiquem amaldiçoados, eu os aparto e fiquem apartados, e que vão decrescendo em número
assim diz a igreja, e só fique o que for necessário para o bem do homem. E isso acontece. Porque quem pede é o padre? Não, é a esposa de Cristo. Um racionalista talvez iria caçar, e nós sabemos que isso não adianta, abundância de escorpiões nessa região, colocar uns venenos e não dão conta, porque esses bichos se multiplicam com muita eficiência, mas umas palavras têm este poder. Por quê? Porque são palavras não humanas. Não são palavras como qualquer outra. É a voz de Cristo pela boca da igreja que pede e isso acontece. A mesma coisa uma água, olhando simples elemento, mas quando ela é exorcizada, o padre mistura o sal e a água e pede que ela preserve os bens, que afaste os demônios, as enfermidades. Então aquela água não é a água de um rio, não é a água da torneira qualquer, tem uma eficácia. Mas para enxergar a eficácia, nós precisamos do olhar sobrenatural, que é o mesmo olhar que enxerga no crucificado nosso Deus. Quando nós perdemos esta visão sobrenatural, nós também perdemos a visão natural. Nós vivemos essa consequência de enxergar tudo somente pela sua constituição física, só pelo que o microscópio pode captar, ou que mesmo a biologia explica com maestria. Não estou condenando o conhecimento humano, longe de nós, porque conhece com verdade, mas ele não remonta ao que criou. Se olharmos uma semente, seja de qualquer grão, milho, como mais vimos tantos milharais, magnífico. Dentro daquele pequeno grão está em potência aquele crescer, florir, sair a espiga e vai-se assim por diante se produzindo. E podemos enxergar esta potência vital dentro de um pequeno grão. Mas ele veio de uma explosão, como dizem os racionalistas, um Big Bang e cataplum, e se fez. Não, tudo tem inteligência. Nós olhamos inteligência nos animais, nós olhamos inteligência nas sementes, nós olhamos inteligência espetacular do nascer ao pôr do sol, no curso dos astros, na imensidão das constelações, tudo está cheio de inteligência. Essas coisas são inteligentes? Não são inteligentes, são seres inanimados e racionais, mas obedecem infalivelmente uma inteligência superior, a de Deus. E a mesma coisa quando lançamos uma bênção. A água deixa de ser água? Não, segue molhando. Mas esta água leva como um veículo, leva um passageiro, a bênção de Deus nosso Senhor. As palavras que os senhores ouviram e não entenderam em latim, parecem palavras latinas. Não, como um veículo leva um passageiro, essas palavras levavam e trazem a bênção de Deus nosso Senhor. Por isso, queridas almas, nós temos que voltar às origens. Quando vemos o nascer do sol, não basta o que aprendemos na escola, não, temos que remontar ao Criador, porque é somente indo ao Criador que nós podemos ver muito mais do que os nossos olhos enxergam. Ver a maravilha de Deus num astro ígneo, que ninguém pode apagar o sol, mesmo que digam que ele está apagando. Bom, difícil apagar o sol. Nós não podemos negar que uma simples semente faz o que ela tem capacidade, porque uma vez uma explosão de bilhões e bilhões e trilhões de anos fez inteligentemente por acaso algo estupendo. Não. Deus criou tudo isso para nós. Pensou naqueles que viveriam nessa terra, que são os homens, e nós temos que enxergar nessas coisas naturais o Criador delas. A inteligência do Altíssimo, e aí nós vamos amar do modo correto a criação de Deus. Desde um animal às plantas, aos astros e tudo que não é Deus, que são criaturas, inclusive o ser humano, enxergar nessas criaturas, nessas coisas criadas, a inteligência de Deus, nosso Senhor, que é magnífica. Por isso Deus é bendito na sua criação. Quem colocou esta cegueira para que não enxergássemos Deus nas suas criaturas? O racionalismo e o humanismo. E o que acontece quando nós desassociamos a criação do Criador? Primeira coisa,
se exacerba o amor às criaturas, se excita o amor às coisas humanas, aí nós vamos ver, por exemplo, o humanismo, século XVI, XV, XVI, em que exaltavam as formas físicas, o conhecimento do homem sem Deus, as ciências. E depois o que vai acontecer? Fase 2. Eles vão odiar aquilo que eles tanto exaltaram. Por isso é a fase 3. Hoje nós vemos a pseudociência matar o ser humano, aborto. Nós vemos a pseudociência que incensava o ser humano sem Deus, no tempo da Revolução Francesa, o raciocínio, o conhecimento, desligar as máquinas dos idosos hoje. Mas não era um homem, o Deus que eles queriam, sim, o Deus Altíssimo, o único verdadeiro, e agora eles destroem. Agora vemos esta idolatria aos animais. Nós vemos essa idolatria com o Greenpeace, essas estupidezes. É verdade que por amor à criação não podemos destruí-la, estamos para conservá-la e administrá-la, mas um dia virá em que eles não vão temer destruir os animais e as plantações por algo muito maior, que é a ambição, o amor ao dinheiro, que essas coisas podem dar. Então, queridas almas, o amor correto, o amor nobre e equilibrado à criação, é porque tudo que saiu das mãos de Deus é bom e perfeito. Desde o ser humano tem as suas mazelas e o pecado faz seu serviço, mas apesar de, não foi esse ser humano que saiu das mãos de Deus, mas o Adão saiu perfeito, até ele cometer as suas mazelas. Mas a criação, os animais, a vegetação, o curso dos astros seguem desde o momento, por determinação de Deus, seu curso, e Deus nos colocou nesta terra para administrar, e estas coisas enxergando o sobrenatural, que é a ação de Deus, com um olhar que Deus não faz nada por acaso, tudo tem uma finalidade, nós podemos, como por uma escada, chegar até Deus somente contemplando os animais que vimos, o pôr do sol que apreciamos e cada dia no campo que Deus dá como presente aos que vivem neste lugar. Então, queridas almas, toda essa bondade, essa ação de Deus nosso Senhor não pode ser esquecida. E nós temos que chegar a Deus, sim, pela criação, e bem dizer o Criador, porque quem elogia a pintura sabe com prazer o pintor. E tudo isso saiu das mãos de Deus e Ele quer ser bendito em suas obras. Então esse é o amor nobre. Aí vamos entender um São Francisco de Assis. Vamos entender também outros santos que falavam, não eram porque eram como homens modernos que falam com paredes e coisas, mas viam ali algo, as digitais de Deus, que tudo que Ele deixou o resquício dos seus dedos, e no homem Ele deixou a sua imagem. Então isso faz com que a nossa vida, na simplicidade, se enobreça. Mas temos que, como São Pedro, olhar no homem de Nazaré, Deus, e olhar na criação não uma explosão por acaso, mas algo inteligente, feito com inteligência, e essas coisas carregam sinais da inteligência de Deus. Aí tudo isso tem um encanto diferente. Conservar e usar com esta visão sobrenatural. Então devemos amar a Deus e reconhecer as obras de Deus, nosso Senhor, e a nossa alma se eleva. Isso vem a ser a contemplação. Quando São Francisco olhava os animais, não era porque ele era do Greenpeace na Idade Média, hein? Ele via os animais e os chamava de irmão, irmão boi, irmão mula, irmão lobo, e tinha inclusive um dom de Nosso Senhor de domar aquela questão feroz, porque ele estava impregnado deste amor a Deus, que fez tudo com inteligência, inclusive podia amansar os animais. Conta-se, quase já contou em alguma ocasião, acho que com 10 anos de sacerdócio podemos dar uma de padre velho e repetir as histórias. Em Assis havia ou a região por aí, um lobo que andava comendo as galinhas, porque é o serviço do lobo. Então São Francisco fez com que dessem lá um alimento para ele não comer a galinha e prejudicar os seus proprietários. Pois então, ele enxergava a majestade de Deus naquele lobo. Era o seu instinto, mas o amor à criação, porque o levava a Deus, fazia com que ele controlasse, inclusive, essa ferocidade dos animais selvagens. Isso aconteceu com muitos outros santos. Mas por quê? Porque ele enxergava ali algo de Deus. E ele, sendo homem de Deus, podia inclusive domar a ferocidade destes animais.
porque ele enxergava não um animal qualquer, não um acaso, não uma explosão, algo que Deus criou com inteligência, não para nos prejudicar, mas para também, em algum modo, ser benéfico para nós. Então, diante desta realidade que os senhores que vivem nessa região apreciam, mas penetrem em cada nascer do sol, em cada pôr do sol, em cada plantação, em cada colheita, em cada chuva, em cada coisa, vejam a mão de Deus e de algo tão simples e corriqueiro, podem dar um pulo assim e tocar a Deus, o céu, sem sair dessa terra pela contemplação do efeito, essas vendas nos olhos, que não nos fazem enxergar nas criações de Deus, nas criaturas de Deus, a inteligência do Altíssimo, e assim vamos viver nesta terra como Deus quer. Administrar, cuidar, usar, se servir das coisas criadas, mas sem desassociar a finalidade, porque tudo isso foi dado para a salvação da nossa alma. Então peçamos a Nossa Senhora que aparte o racionalismo, que aparte todo esse espírito do humanismo, para que possamos, como os cristãos que nos esforçamos, enxergar Deus nas suas criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.